Fala galera, tudo bem? Hoje é um excelente dia para a gente estudar e enriquecer o nosso conhecimento. Preparei um material exclusivo para você, cheio de conteúdo, cheio de dicas e resolução de exercício, ok? Vem comigo! Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre fatoração, olha que legal, Então vamos entender um pouquinho o que é a ideia de fatoração, E a gente vai aprender também a fatorar alguns polinômios, tá? Alguns casos de fatoração. Beleza, vem comigo, vê só. Para começar, a gente precisa entender o que é a ideia de fatoração, Fatoração, na verdade, é o processo inverso dos produtos notáveis, da multiplicação. É a gente transformar um valor ou uma expressão algébrica em um produto de polinômios ou em um só produto. Por exemplo, imagine que você tem aqui o 15, tá? Então você vai fatorar o 15. Como é que é a forma fatorada do 15? Você precisa transformar isso em uma multiplicação. Então, ó, 3 vezes 5. Tranquilidade, beleza. Então, 3 vezes 5 é 15. Ué, Pedro, mas se você multiplicar 3 vezes 5, aqui, ó, você vai encontrar o 15. Beleza, a ideia é essa. A ideia não é mudar o valor. A ideia é você transformar esse valor em um produto, tranquilo? Beleza, então essa é a primeira ideia. Então, por exemplo, qual é a forma fatorada do 25? Então, eu tenho aqui, ó, 5 elevado ao quadrado. Ou eu posso dizer que eu tenho aqui 5 vezes 5. Então, a forma fatorada do 25 é 5 elevado ao quadrado ou 5 vezes 5. 30, vamos lá, ó, 30. Então, eu tenho aqui, ó, 2 que multiplica 3 que multiplica 5. Então, essa também é a sua forma fatorada. Beleza, Pedro, beleza, mas como é que eu encontro esses fatores? Beleza, geralmente a fatoração ela é decomposta, ou seja, o número ele pode ser decomposto em fatores. Que fatores são esses? Em fatores primos, Espero que todo mundo lembre aí a ideia dos números primos. O que é um número primo? É um número que ele só pode ser divisível por um e por ele mesmo. Falou? Beleza, então, por exemplo, o 3 é um número primo, O 2 é um número primo, é o menor número primo e é o único número primo par. O 3 é um número primo, o 5 é um número primo, o 7 é um número primo e assim sucessivamente. Beleza? Então, na maioria das vezes a gente fatora decompondo em fatores primos. Tranquilidade? Beleza. Então, nesse primeiro momento, a gente vai rever a ideia da decomposição, tá? Então, imagine que eu tenho um número aqui, ó, o 60. Eu quero fatorar o 60, quero decompor o 60. Então, ó, eu vou sempre começar pelo menor número primo. E aí você tem que lembrar das regras de divisibilidade, Quando que o número é divisível por 2, quando ele é divisível por 3, por 5 e assim sucessivamente. Percebe-se aqui que o 60 é divisível por 2, tranquilo. Então, ó, 60 dividido por 2 é igual a 30. Dividido por 2 novamente é igual a 15. Dividido por 2 novamente. Opa, para aí, Pedro. 15 não é divisível por 2. Tranquilidade, é isso mesmo. Então a gente já passa para o próximo primo. Será que o 15 ele é divisível por 3? Sim, Porque a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Tranquilo, então, ó, por 3, 15 dividido por 3 é 5. Não posso mais dividir 5 por 3. Então, agora eu passo para o próximo primo. Quem é o próximo primo? É o 5. Então, ó, 5, 1. Pedro, terminou? Terminou sim. Então, ó, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Veja que se você multiplicar, você vai encontrar o 60. Então, você pega 2 elevado ao quadrado vezes 3 vezes 5. Tranquilo? Então, essa é a forma fatorada do 60. Vejamos outro exemplo aqui, ó. 150, por exemplo, ó. Vou fatorar o 160, vou decompor o 160. Então, vou pegar o 150, desculpa. Por 2, 75, olha que bacana. Por 2 não dá mais. Pode por 3? Pode, porque 7 mais 5 é 12. 75 dividido por 3 é 25. Então, agora eu tenho mais um. Não posso dividir por 3. Passo para o próximo primo, que é 5. 5 por 5, 1. Beleza? Então, a forma fatorada do 150, na verdade, é 2 que multiplica o 3, que multiplica 5 elevado ao quadrado.
Repare mais uma vez que se você multiplicar esses dois caras aqui, você encontra 150, beleza? Então essa é a ideia de fatoração. Fatoração é a gente decompor, é a gente transformar um número em uma multiplicação. Falou? Bom, galera, nesse momento também é bom sempre lembrar a ideia do máximo divisor comum, né? Do MDC. A gente vai precisar relembrar, vai precisar do MDC, então eu achei interessante a gente relembrar a ideia aqui do máximo divisor comum. Tá? Eu vou fazer duas estratégias para achar o MDC. Vou achar pelo processo prático, tá? E depois eu vou achar pelo processo não prático, ou seja, pelo processo de realmente de fatoração. Tá? Então vamos lá, pelo processo prático. Quais são os números que a gente quer descobrir? O máximo divisor comum, ou seja, o maior número que divide alguns números ao mesmo tempo, tá? Então vou pegar aqui, por exemplo, vou pegar o 12, vamos pegar um pouco maior, vou pegar aqui o 30, vou pegar o, sei lá, o 40 e o 60, por exemplo. 30, 40 e 60, beleza? Pelo processo prático, né? Inicialmente a gente coloca 30, 40 e 60, todos juntos, né? E aí a gente começa a decompor todos eles juntos, tá? Ao mesmo tempo. Então vamos lá. Então aqui eu tenho, posso por 2, né? Por 2 eu teria aqui um 15, teria 20 e teria 30. Show de bola. Por 2 novamente, o 15 não é contemplado, eu repito, o 20 pode ser divisível, pode ser dividido e eu repito, aliás, eu divido, fica 10, e o 30 pode ser dividido, fica 15. Por 2 novamente, então o 15 repete, o 10 eu consigo dividir por 2, dá 5, e o 15 eu simplesmente repito. Tranquilo? Agora, vou por 3, que é o próximo primo, que divide 15, que dá 5, não consegue dividir o 5 aqui, então eu repito, e consegue dividir o 15. Então eu divido, tá? E agora, obviamente, eu tenho o próximo primo que é 5, que divide 1, 1 e 1, tá? Pelo processo prático, a gente vai ter que observar agora, depois da decomposição completa, quais foram, na verdade, desses fatores aqui que dividiram todos ao mesmo tempo. Então a gente observa aqui que esse primeiro fator aqui, ele dividiu o 30, o 40 e o 60 ao mesmo tempo, ok. Então eu dou um okzinho aqui nele, esse segundo fator não conseguiu dividir todos ao mesmo tempo. Então não dividiu 15, não dividiu, aliás, dividiu 20 e dividiu 30. Então ele está fora, tá? Então está um Fzinho aqui. Esse outro fator aqui também não conseguiu, então ele também está fora. Esse fator aqui também não conseguiu dividir os 3 ao mesmo tempo, então está fora. E aqui esse 5 conseguiu, ele conseguiu dividir todos ao mesmo tempo, então ele está dentro do cálculo do MDC, beleza? Então, nesse caso, depois que eu faço a decomposição completa de todos, na verdade eu só vou atribuir ao cálculo do MDC os fatores que dividem todos ao mesmo tempo. Então, o MDC é 2 vezes 5, ou seja, 2 vezes 5, 10, ok? Então, 2 vezes 5, 10. Então, esse é o máximo divisor comum entre 30, 40 e 60. Ah, Pedro, beleza, tranquilo, isso aí eu estou ligado. Agora, qual é o outro processo que não é o processo prático? Então, vamos lá. Usando os mesmos valores, 30, 40 e 60. Quero descobrir quem é o máximo divisor comum entre 30, 40 e 60. Para tanto, é necessário a gente fatorar ele de forma individual. Olha que bacana. Então, a gente vai decompor ele de forma individual. Beleza, então vou aqui, transformando aqui, tranquilidade, né? Trocar aqui a cozinha. Então, vou fatorar isso aqui primeiro, 15. Então, desculpa. Então, aqui eu tenho, por 2 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Ok, vou guardar essa informaçãozinha aí para daqui a pouco. Então, beleza. Aqui eu tenho, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Tranquilidade. 60 agora, por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5,
por 5 dá 1. Beleza, tranquilo. Vou apagar um pouquinho aqui, só para ganhar um pouco mais de espaço. Então, eu percebo que o 30, a forma fatorada do 30, na verdade, é 2 vezes 3 vezes 5. Tranquilidade. E o 40, Pedro? 40 é 2 ao cubo vezes 5. Tranquilo também. E o 60, Pedro? 60 é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Tranquilo também. Beleza. E agora, Pedro, o que é que eu faço? Pela regra do MDC, preste atenção na regra. A regra do MDC é: depois que você fatora, depois que você decompõe, você atribui ao cálculo do MDC os fatores comuns de menor expoente. É apenas os comuns, tá, gente? Só os comuns de menor expoente. Tranquilo. Então a gente vai observar. Pedro, o que é comum? Comum é aquele que aparece nas 3 decomposições. Então perceba aqui, ó, que eu tenho o 2 e o 2 nas 3 decomposições. Qual deles é de menor expoente? É óbvio que ele está de expoente 1, né? Então, ó, 2 elevado a primeira. O 3 aparece aqui e aparece aqui, ó, mas não aparece na fatoração do 40. Então, o 3 já está fora aí do meu MDC. E por último, eu tenho o 5 aqui, o 5 aqui, ó, 5 aqui e 5 aqui. Todos eles elevado à primeira potência. Então, eu atribuo 1 ao cálculo do MDC. 2 vezes 5, 10. Então, o máximo divisor comum entre 30, 40 e 60 é 10. Mas a gente já sabia isso pelo processo prático, beleza? Então, só para lembrar, o máximo divisor comum é você atribuir os fatores comuns, tá, gente? Só os comuns de menor expoente, beleza? Bom, galera, agora a gente vai fatorar os polinômios, tá? A gente vai começar pelas fatorações de polinômios. Existem alguns casos de fatoração para a gente fatorar algumas expressões algébricas, alguns polinômios, tá? E a gente vai começar com o primeiro caso, que é o fator comum em evidência, tá? Então, o que significa o fator comum em evidência? Lembra que eu falei agora há pouco do MDC? E a gente vai precisar do MDC agora, tá? Por isso que eu fiz uma revisãozinha do MDC para que a gente usasse ele agora, tá? Então, vou começar por um exemplo bem simples. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, AX mais BX, ok. Veja que eu tenho uma soma de termos não semelhantes, então eu tenho um polinômio, né, de dois termos, né, de dois termos. Então, eu tenho um binômio. Ok, eu quero transformar isso em um produto de polinômios, tá? Por enquanto eu tenho aqui uma soma de polinômios e eu quero transformar isso em um produto. Por isso que eu vou fatorar, ok? Eu vou decompor esse polinômio, fechado? Beleza. No primeiro caso, a gente usa o primeiro caso, chama-se fator comum em evidência, tá? O primeiro caso aparece dessa forma não por uma ordem de importância, tá, gente? É por uma questão mesmo prática, né? Mas a ideia é essa. Primeiro caso, fator comum em evidência. Beleza. Pedro, o que é o fator? Fator, a gente já viu que é uma parte de uma multiplicação. Beleza, tranquilo. Então, aqui eu tenho ó, o A vezes X. Então, aqui eu tenho dois fatores, tá? E aqui eu tenho B vezes o X. Então, eu tenho dois fatores também. Só que a gente percebe que nessas duas parcelas... Opa, Pedro, fator e parcela? Como assim, cara? Então, aqui eu tenho ó, uma parcela, duas parcelas. Uma parcela formada por dois fatores. Outra parcela formada por dois fatores. Poderia ser três fatores, quatro fatores, mas não deixaria de ser uma única parcela. O que é uma parcela, Pedro? Uma parcela é uma parte de uma soma, beleza? Então aqui, ó, uma parcela, duas parcelas. Quantos fatores tem essa parcela? Dois fatores, beleza? Então, entendido? Pausa o vídeo aí, volta um pouquinho para a galera que não entendeu, volta o vídeo e assiste novamente, beleza? A gente percebe que tem um fator aqui que ele está se repetindo. Ó. Então, eu tenho o fator x aqui ó, e o fator x aqui. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar esse fator x em evidência. Está aqui. Ó, né? Então, eu coloquei ele em destaque.
tá? Então eu estou colocando ele em destaque, beleza? O que é que eu faço agora? Agora eu vou pegar cada parcela dessa aqui e vou dividir pelo fator comum em evidência. Então, ó, AX dividido por X, sobrou quem? Sobra, ó, A, né? Cuidado com o sinal, ó, mais BX dividido por X é igual a B, ok? Acabei de fatorar, ó, X que multiplica A mais B é um produto de polinômios, tá? Transformei uma soma, o que era uma soma, transformei em um produto de polinômios, beleza? Então esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos pegar um pouco aqui mais robusto. Então eu tenho aqui, ó, a ao quadrado y menos, por exemplo, a y ao quadrado. Beleza? Olha só que bacana, né? Beleza? Veja que eu tenho uma diferença. Muda alguma coisa, Pedro? Nenhuma, né? Não faz diferença alguma, né? Então a gente percebe aqui que eu tenho, ó, um fator, né? Então aqui eu tenho um fator, outro fator, um fator e outro fator. Então se a gente olhar só para o a, aqui eu tenho a ao quadrado e a. Poxa, Pedro, qual dos dois eu vou colocar em evidência? Você vai colocar em evidência sempre o de menor expoente. Lembra do regra do MDC? Né? Sempre pegar o de menor expoente. Então, a regra é para isso aqui. Ó. Então, eu vou pegar sempre o de menor expoente. Quem é o de menor expoente? É o A elevado à primeira potência. Está aqui. E o Y, Pedro? Y está se repetindo aqui. E Y ao quadrado também é fator comum. Qual deles eu vou atribuir? Sempre o de menor expoente. Está aqui, ó. Olha que bacana. A ao quadrado y, pegar a parcelinha aqui, ó, e dividir por AY. Então, a ao quadrado y dividido por AY, sobra quem? Sobra A. Olha que bacana, né? Menos AY ao quadrado dividido por AY, sobrou quem? Sobrou Y. Olha que legal. O importante também para você comprovar se você está certo ou não é você tentar multiplicar. Ó. Quando você aplica a propriedade distributiva aqui, ó, você volta para cá. Então a ideia é essa. Lembra do 15 lá no começo da aula? Né? Toda vez que o 15 é 3 vezes 5. Ué, Pedro, mas 3 vezes 5 é 15. É claro, você não vai mudar o número, você só está transformando ele em um produto, beleza? Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Um exemplo aqui eu tenho, por exemplo, ó, 5A mais 10B. Beleza, veja que os coeficientes agora passaram a ser coeficientes válidos, né? Diferente de 1, né? Porque a gente lembra que os coeficientes aqui, ó, são 1, né? Quando não tem coeficiente, significa que é 1, né? Espero que todo mundo lembre disso aí das aulas de monômios e polinômios. Beleza, o que é que eu faço agora, Pedro, com os coeficientes? Aí é a ideia. É preciso você calcular o MDC entre os coeficientes. Quem é o máximo divisor comum entre 5 e 10? Ah, Pedro, eu vou precisar fazer aquela estrutura todinha. Se você não souber, sim, se você souber de cabeça, ou se você souber já de forma intuitiva, você vai perceber que o máximo divisor comum entre 5 e 10 é o 5, né? É o 5, é o que divide o próprio 5 e divide o 10 ao mesmo tempo. E as letras, Pedro? Tem algum fator que se repita? Não. Então, ó, o 5 ele é chamado de fator comum e ele fica em evidência. O que é que eu faço agora? Faz o mesmo jeito, ó, procede do mesmo jeito. 5A dividido por 5 é igual a A, mais 10B dividido por 5 é igual a 2B. Tranquilidade, né? Repare que se você multiplicar, e não precisa fazer isso todas as vezes, que fique claro, né? Se você fizer multiplicar aqui, certamente você vai voltar para cá, beleza? Vamos pegar aqui um trinômio agora, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, 12b ao quadrado mais 18b à terceira menos 24b. Beleza, tranquilo. Quero fatorar esse trinômio. Tranquilidade, suave. Little beautiful. Segura aí, ó. Eu quero saber aqui, ó, quem é o máximo divisor comum entre 12, 18 e 24. Olha só. Então, Pedro, eu vou fazer que eu não sei. Tranquilo, velho, tem estresse.
Vou só para relembrar vocês aqui, ó, vai ficar 12, 18 e 24, ó. Vou calcular o MDC entre eles. Ó, começa por 2, né? Ó, por 2 deu 6, deu 9 e deu 12. Por 2 deu 3, deu 9, deu 6. Por 2 deu 3, deu 9, deu 3. Deu 3 por 1, 3 e 1. 3 novamente, 1, 1 e 1. Beleza? Quem é que eu vou observar agora, galera? Ó, eu vou observar o cara que conseguiu dividir todos, ó. Então, esse cara aqui, ó, conseguiu dividir todos. Esse aqui já não conseguiu, tá fora. Vou riscar ele aqui, ó. Esse aqui também não conseguiu, tá fora. Já esse aqui conseguiu, ó. Então, ok. E esse aqui não conseguiu dividir todos. Então, ó, vou multiplicar aquele que conseguiu dividir todos. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. O que isso significa, Pedro? Significa que 6 é o fator comum, beleza? Isso entre os coeficientes, tá? Então, deixa eu apagar aqui, ó. Isso, obviamente, entre os coeficientes, beleza, galera? Olha só que bonitinho. Beleza, então agora eu vou para as letras, ó. B ao quadrado, B a terceira e B, né? Então, eu tenho aqui fator comum também, ó. Mas qual deles eu vou colocar, Pedro? Vou colocar o de menor expoente, sempre, ó. Então, o de menor expoente é b elevado à primeira. Se liga nisso, tá? Então, achei o meu fator comum. Então, ó, 6b, né? Então, vou pegar 12b ao quadrado dividido por 6b, vai ficar 2b, mais 18 dividido por 6 é igual a 3. b a terceira dividido por b é igual a b elevado ao quadrado. E 24 dividido por 6 é igual a 4. Olha que bacana. E b sobre b, b dividido por b é 1. Um elemento neutro não precisa colocar. Maneiro, gostei, bonitinho. Olha só, little, 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 beautiful. Então, mais uma vez, repito, não precisa fazer, mas no comecinho, se você quiser comprovar se sua fatoração está certa, você aplica a propriedade distributiva aí e certamente você voltará para cá. Tranquilo? Bora para mais um exemplo. Um exemplozinho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui mais um exemplo. Por exemplo, deixa eu ver. 10 ao quadrado b. Vou mudar a letrinha, que essa letra amarela é mais para indicar. Então, vou pegar aqui, ó, o verdinho. Então, vai ficar 10a ao quadrado b menos 20 a b ao quadrado menos, sei lá, 15 a b. Show de bola. Beleza. Qual é a primeira tarefa? A primeira tarefa é achar o máximo divisor comum, né? Já manjei, né? Ó, 10, 20, 15. Pô, vou calcular novamente todas as vezes. Então, o MDC é 5. Com o passar do tempo, com os exercícios, vocês vão ver que isso vai ficar, ó, fácil demais, moleza. Até porque produtos notáveis e fatoração existe para facilitar a tua vida, beleza? Então, ó, 5. E a parte literal, Pedro? 5 ao quadrado b 5. Aí eu tenho aqui, ó, a ao quadrado b, ab ao quadrado e ab. Logicamente, menor expoente. Quem é o menor expoente? 5ab. Beleza? Então, ó, 10 dividido por 5, 2. A ao quadrado b dividido por ab fica só a. 20 dividido por 5 é igual a 4. ab ao quadrado dividido por ab sobrou só b. Maneiro. 15 dividido por 5 é 3. 3ab dividido por ab eu corto, né? Dá um elemento neutro na multiplicação. Beleza? Então é isso, gente. Primeiro caso de fatoração, fator comum é evidência. Acho que não teve muito estresse, né? Então é isso, tá bom? Valeu! Bom, galera, continuando com a nossa aula, a gente vai falar sobre o segundo caso de fatoração, que é o agrupamento, tá? Nesse caso, não há um fator comum em evidência, né? Eu costumo dizer que nesse caso a gente fatora por duas vezes, tá? Então vejamos um exemplo aqui. X ao quadrado mais AX mais BX, ó, mais AB, ok? O que a gente verifica aqui? A gente verifica que se a gente observar o X, X e X, mas no quarto termo aqui, ó, não existe a presença de X. Então, eu não posso dizer que o X ele é um fator comum. Beleza, tranquilo.
A gente percebe que eu tenho A no segundo termo e tenho A no último termo, mas a gente não pode garantir ele no primeiro e no terceiro termo. Então, o que a gente vai fazer? Como a própria palavra já está dizendo, né, pelo caso de agrupamento, a gente vai agrupar. O que significa agrupar? A gente vai fatorar 2 a 2, né, e respeitar obrigatoriamente o sinal, e a gente vai verificar o que acontece. Beleza, então, ó, fator comum aqui, né, a gente fatora pelo caso anterior que a gente viu, então, ó, x em evidência, sobrou, ó, x ao quadrado dividido por x é x. Ax dividido por x é a, tranquilidade. Ok? Aí a gente passa para o segundo bloco aqui, ó, o segundo agrupamento. Então, ó, quem é o fator comum? O fator comum é o b. Então, eu vou colocar até o sinalzinho, ó, mais b em evidência. Então, agora eu faço, ó, bx dividido por b é igual a x. AB dividido por B é igual a A, ok? Beleza, Pedro, fez isso, tranquilo. O que é que eu faço agora? Agora você percebe que eu tenho ó, um binômio que ele está funcionando aqui como um fator comum em evidência. Então, é isso que a gente vai colocar. Eu tenho um fator, Pedro, esse binômio ele vai funcionar como fator? Sim, um binômio, porque eu tenho x multiplicado por x mais a. Então, e automaticamente esse x mais a aqui, ó, ele é um fator, tá? Então, x mais a é um fator. Pedro, um binômio pode ser um fator? Pode sim, cara. Pode ser um trinômio, pode ser um polinômio, tá? Então, tranquilo. Quanto a isso, não tem problema nenhum. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar o x mais a em evidência, ó, que multiplica. Olha só quem sobrou aqui, ó. Sobrou quem? Sobrou x mais b. Aí, depois que a gente tira o x mais a em evidência, é só a gente colocar aqui o fator comum, o que sobrou, na verdade, ó, sobrou daqui, sobrou x e daqui sobrou mais b. Então a gente coloca x mais b no segundo parênteses. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vou pegar um outro exemplo aqui para vocês. Bom, galera, pegando mais um exemplo aqui para vocês, ó. Y à terceira menos y ao quadrado mais y menos 1. Tranquilidade. Vê, a gente vai ter que usar um pouquinho os artifícios aí, né? Eu vou mostrar para vocês como resolver isso aqui. Beleza, como eu disse, o y não está em todos, então a gente não pode fatorar o fator comum em evidência, então a gente vai agrupar, ó. Vou agrupar isso aqui, tá? Beleza, nesse primeiro aqui eu vou colocar o fator comum em evidência, ó. Lembrando, o fator comum em evidência é sempre o fator de menor expoente, então aqui ficou o y ao quadrado, ok? Que multiplica y à terceira dividido por y ao quadrado é y menos y ao quadrado dividido por y ao quadrado é 1. Tranquilidade. Aí você deve estar se perguntando, pô, Pedro, e agora? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Agora você tem que se ligar que em medidas extremas a gente tem que fatorar, cara. A gente tem que fatorar. Então, em medidas extremas, a gente tem que perceber que aqui, ó, na frente tem 1, tá? E a gente vai colocar o 1 em evidência. Pedro, eu tenho um positivo e um negativo aqui. Beleza, qual dos dois eu vou colocar em evidência? Vai depender, você vai testar. Vê se você colocar o mais, por exemplo, ó, mais com mais com menos, menos. Então eu fico com um positivo e um negativo. Então funciona para ti. Então é isso que tu vai fazer. Tu vai colocar o mais um em evidência, aí sobra, ó, y dividido por 1 é mais y. Menos 1 dividido por 1 é igual a menos 1, ok? Perceba que o binômio que está aqui, ó, y mais 1, ele novamente ele pode ser colocado em evidência. Então, assim eu faço. Ó. Então, eu vou ficar com y, abre parênteses, menos 1, que multiplica y ao quadrado mais 1. Beleza? Beleza? Tranquilo, né? Então, bem fácil, suavezinho, tranquilidade. Vamos para mais um exemplo aqui para a gente fechar essa parte. Bom, galera, vou fazer mais um exemplo aqui, ó, mais um casca grossa, ó. Então vai ficar assim, ó, 2ax ao quadrado mais 3axy, show de bola, menos 2bxy menos 3b y ao quadrado. Tranquilidade, ok? Mais uma vez, como eu disse anteriormente, a gente precisa fatorar isso, tentar fatorar isso por agrupamento, né? Uma dica, se você não conseguir fatorar de primeira, você tenta embaralhar, né? Você tenta aí misturar os monômios para ver o que que acontece, tá? Uma outra dica sobre agrupamento é que ele só vai acontecer a partir de um trinômios, né? De polinômios, de 4 termos, 5 termos e assim sucessivamente, ok? Então aqui, ó, vou separar os dois primeiros e os dois últimos separo também, beleza?
Colocando o fator comum em evidência aqui, todo mundo já está aí tranquilo em saber disso, né? Então aqui eu tenho, ó, 2, né? Aliás, 2 não fica em evidência não. Então aqui, ó, AX em evidência, desculpa aí. Então aqui sobrou, ó, 2, né? 2x, beleza. E aqui sobrou 3y, beleza. Só dividir, ó, 2ax ao quadrado pelo fator comum em evidência, né? Então sobrou 2x. 3axy dividido pelo fator comum, sobrou 3y. Beleza, ó. Casozinho aí que eu queria mostrar para vocês, era o fator comum aqui, ó, é o sinal negativo. Ó. Pedro, o sinal também vai ser fator comum? Sim, às vezes a gente vai ser necessário colocarmos o sinal também em evidência, tá? Então a gente coloca aqui, ó, sinalzinho em evidência, e aí a gente já observa aqui, ó, tem dois e os coeficientes não são fatores comuns, porque ambos são primos, B e B, então eu tenho aqui, ó, B como fator comum, e Y de menor expoente, ou seja, menos BY é o fator comum, tranquilo? Agora eu tenho aqui, ó, 2BXY dividido por BY é igual a 2x, show de bola. Faz o joguinho de sinal, ó, menos com menos, mais tranquilidade. Então agora, ó, 3by ao quadrado dividido por by é igual a 3y, ok? Fechou. Aí a gente percebe aqui claramente, ó, que o 2x mais 3y, é um fator comum novamente, né? Então eu vou colocá-lo em evidência, ó, 2x mais 3y, que multiplica o que sobrou, que é ax menos by, ok? Tá com dúvida, volta um pouquinho, rever a explicação e é isso. Valeu, até já. Bom, galera, continuando aqui, a gente vai para o nosso terceiro caso de fatoração. Esse caso é um dos mais fáceis e um dos mais usados também, tá? Que ele é a diferença de dois quadrados, tá? Imagine que eu tenho isso aqui. Imagine que eu tenho a elevado ao quadrado menos b elevado ao quadrado. Então, o que é que a gente faz? Simplesmente a gente percebe, ó, que eu tenho aqui uma diferença, ó, uma subtração entre dois quadrados perfeitos, ou seja, dois números que foram elevados ao quadrado ou que estão elevados ao quadrado. Tá? Então, o que é que eu faço? Eu extraio a raiz do primeiro, olha só que bacana, então fica ó, a menos, ó, extraio a raiz do segundo, que é a raiz quadrada de b ao quadrado, b, e multiplico por a mais b. Simples assim. Né? Então, é só multiplicar pela operação inversa, ó, a menos b, que multiplica a mais b. Tranquilo? Então, isso aqui chama-se fatoração, diferença de dois quadrados. Imagina aqui, ó, 2x ao quadrado menos y ao quadrado, mais um exemplo aí, molezinha para a gente, né? Então, a gente, ó, x, qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? É x, tranquilo. Menos, qual é a raiz quadrada de y ao quadrado? É y, que multiplica o seu, ó, a operação inversa, x mais y. Beleza, Pedro? Bota um exemplozinho aí mais robusto. Beleza, olha só que bacana. Então, aqui eu tenho ó, 9a ao quadrado menos 16. Bacana, tranquilo. Qual é a raiz quadrada de 9a ao quadrado? A raiz quadrada de 9a ao quadrado é 3a menos raiz quadrada de 16 é 4. Tranquilo? Multiplicou por 3a mais 4, está completamente fatorado. Tranquilo? Então, ó, 16xy à quarta menos 1. Bacana. Ok, Pedro, isso é a diferença dos quadrados? É, pode ser. Qual é a raiz quadrada de 16? É 4, né? Qual é a raiz quadrada de y elevado à quarta? É y elevado ao quadrado. Qual é menos? Qual é a raiz quadrada de 1? A raiz quadrada de 1 é 1, ok? Que multiplica 4y ao quadrado mais 1. Simples, simples, fácil demais, muito fácil. Essa aí é a diferença de dois quadrados. A gente pode operar com fração também, Pedro? Pode sim. Então, imagina aqui que eu tivesse, sei lá, x ao quadrado sobre 4 menos y à quarta sobre, sei lá, 16. Vamos colocar assim para ficar um pouquinho mais fácil. Tá? Então, aqui eu tenho ó, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 4 é 2, ok? Menos raiz quadrada de y ao quadrado, y à quarta é y ao quadrado. Sobre quem? Sobre 4, que é a raiz quadrada de. E agora o que é que faz? Multiplica aí, ó, x
sobre 2, que multiplica y ao quadrado sobre 4. Aliás, multiplica não, somando com o y ao quadrado mais 4, beleza? Então, um é menos e o outro é mais. Sempre, Pedro, sempre. Um é menos e o outro é mais. Um é menos e o outro é mais. Um é menos e o outro é mais. Tranquilo? Então, esse é o caso de fatoração mais tranquilinho que tem, beleza? E aí a gente chega no nosso quarto e último caso de fatoração, que ele é um dos mais importantes, ele é um dos mais conhecidos e também é um dos mais usados, tá? Que é o trinômio do quadrado perfeito. Então vamos lá, ver. Começar aqui bem fácil, ó. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Ah, Pedro, eu reconheço isso aqui é um produto notável, né? Isso é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Sim, é exatamente isso. Só que agora a gente vai fazer o processo inverso, né? A gente tem a forma polinomial e a gente vai transformar em um produto de polinômios, beleza? Então, como é que a gente faz isso? Primeira coisa que a gente vai olhar é para o primeiro termo e para o último termo. Olha que bacana. A gente vai olhar para o primeiro e para o último. Qual é a raiz quadrada do primeiro termo? Então, a gente vai, na verdade, a gente vai extrair as raízes quadradas dos dois termos, tanto do primeiro termo quanto do último termo. Qual é a raiz quadrada de A ao quadrado? É A. Show de bola, tá aqui, ó. Qual é a raiz quadrada de B ao quadrado? B. Ok. A gente vai olhar agora para o sinal do segundo termo. Ó. O sinal do segundo termo vai cair aqui, ó. Beleza? Ó. A mais B. Pedro, o que é que eu faço agora? Agora eu vou multiplicar 2 vezes A, 2A. 2A vezes B, 2B. Esse produto que eu fiz deve coincidir com o segundo termo. Então, caso coincida, caso seja igual, você abre e fecha o parênteses e eleva ao quadrado. Lembrando que elevar ao quadrado significa multiplicar ele por ele mesmo. Ó. Então, está justificado a minha fatoração. Transformei em um produto. Ah, Pedro, não entendi. Beleza, vamos pegar aqui um exemplo mais prático. Então, aqui eu tenho x ao quadrado mais 8x mais 16, por exemplo. Beleza? Um exemplo aí bem mais prático. Então, a gente vai olhar para quem? A gente vai olhar para o primeiro termo e a gente vai olhar para o último termo, né? Se ambos tiverem raízes quadradas, você continua. Caso não tenha, você para e você não faz absolutamente mais nada, tá bom? Então, beleza. Então, qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? É x. Tranquilidade. Qual é a raiz quadrada do último termo? Qual é a raiz quadrada de 16? A raiz quadrada de 16 é 4. Tranquilo. A gente olha para o sinalzinho do segundo termo, que é mais. Então, aqui vai ser mais. Pedro, se aqui fosse menos, aqui seria menos também. Ok? Tranquilo, né? Aí a gente vai fazer 2 vezes x, 2x. 2x vezes 4, 8x. Veja que coincidiu com o segundo termo. Então, fecha o parênteses e eleva ao quadrado. Lembrando sempre que elevar ao quadrado significa multiplicar ele por ele mesmo, tá? Então, x mais 4 que multiplica x mais 4. Pedro, faz aí com um negativo, tranquilo, x ao quadrado menos 6x mais 9. Lembra que o último termo ele é sempre positivo, né? Lembra lá nos produtos notáveis que o último termo é sempre positivo. E se aqui for negativo, Pedro, você não faz nada. Não cabe fatoração, você tenta por um outro método, tá? Tranquilo. Então aqui, o que é que você vai fazer? Extrai a raiz do primeiro, fazer aqui direto. Então, x menos, qual é a raiz quadrada de 9? 3. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3, 6x. Veja que coincidiu com o segundo termo. Abre e fecha o parênteses e eleva ao quadrado. E só para lembrar que elevado ao quadrado é a mesma coisa que ele multiplicado por ele mesmo. Tranquilo? Então vamos pegar aqui um outro exemplo. X ao quadrado menos 10x mais 25. Tranquilo. Então aqui eu tenho x, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Sinalzinho do segundo termo, menos. Raiz quadrada de 25 é 5. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 5, 10. Veja que coincidiu com o segundo termo. Então, x menos 5, eu tenho aqui, x menos 5 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que x menos 5 que multiplica x menos 5.
ok? Para a gente ter a ideia do erro, vamos imaginar aqui o seguinte, ó, eu tenho aqui x ao quadrado menos 12x mais 49. Aí você percebe, ó, qual é a raiz quadrada do primeiro? X menos, qual é a raiz quadrada do segundo? 7, né? Aliás, do último, 49. X vezes 2, 2x, vezes 7, 14x. Não coincidiu com o segundo termo, não coincidiu. Então, esse cara aqui não pode ser fatorado dessa forma, tá? Então, ó, isso aqui a gente para por aqui. Então, esses caras aqui, ó, que podem e devem ser fatorados, eles são chamados de trinômio do quadrado perfeito, beleza? Então é isso, gente. A gente chega ao final da nossa aula de fatoração de polinômios, tá? Espero que todos tenham gostado. Se teve alguma dúvida, volta um pouco o vídeo, retorna lá qualquer parte, tá? Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo aí, que estou à disposição de todos, ok? Forte abraço e até a próxima.